A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos de volta à nossa maratona. Eu estava sentindo falta esses dias, não foi possível gravar, mas estamos aqui para dar continuidade. Abre a tua Bíblia em Salmos, o Salmos 12, e nós iremos estar meditando um pouquinho sobre este salmo, amém? Nos diz assim o seu tema: a falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salva-nos, Senhor, porque falam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, em salvo aquele para quem ele assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fogo de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém? Esse texto do Salmo, ele vai estar nos dizendo a respeito, ele está nos descrevendo a respeito do período, em que a atividade dos pecadores é duramente sentido pelo aquele que vive retamente diante de Deus, daquele que busca viver em justiça, daqueles que buscam viver em santidade. E realmente nós vamos perceber o quanto tem sido dificultoso para aqueles que buscam o Senhor, para nós que temos tentado viver uma vida reta, de justiça diante de Deus. E o salmista Davi, ele, ao citar esse salmo, ele fala: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então, ele já fala sobre aqui uma extinção de homens bons, de homens, fiéis ao Senhor. E ele está pedindo: Senhor, me salva, Senhor, salva, porque aonde eu olho, eu só vejo homens maus, homens ímpios, pessoas que estão corrompidas. E o salmista Davi, Davi está clamando por salvação. E eu acredito que igual a mim, você tem clamado ao Senhor por salvação. Porque nós olhamos para um lado e olhamos para o outro e só estamos vendo, corrupções, a maldade se elevando nos corações dos homens, a iniquidade se multiplicando, o amor se esfriando da humanidade. E cada vez mais, nós vamos ver no versículo 2, no verso 2, e ele continua dizendo: cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Aqui ele fala sobre homens, quando eu falo homens, eu estou generalizando a humanidade em si. E ele fala sobre a falsidade que tem se aumentado. Hoje em dia é bem difícil a gente confiar nas pessoas por causa da falsidade, porque pessoas que estão próximo a nós nem sempre são aquelas pessoas que querem o nosso bem. Às vezes, na nossa frente é uma coisa, mas por trás eles falam falsidade, eles apontam o dedo, eles pensam pensamentos maldosos para conosco. E o salmista Davi, ele está pedindo por salvação: Senhor, me salva dessa corrupção, me salva desse presente século, me salva desse contexto em que estou inserido. E no verso 13 ele continua dizendo que o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente.
Então, o próprio Jesus, o próprio Senhor, ele se encarrega de executar, de extirpar toda língua mentirosa, de toda língua lisonjeira, de toda língua falsa, né? Toda língua que fala soberbamente, todo soberbo. E na continuidade ele fala: pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. E ele está dizendo assim: com a minha língua, o que eu falo, eu vou prevalecer. Os meus beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Tanta soberba que nós vamos ver, né, no século que estamos vivendo. O homem com o coração soberbo, com o coração endurecido diante de Deus, eles acham que com a sua força eles vão conseguir alguma coisa, que eles não precisam de Deus, que não precisam do conselho do Senhor. E o salmista está dizendo que o Senhor irá cortar os lábios dele, o Senhor irá extirpar de vez este comportamento, esses homens que têm esse tipo de comportamento, os ímpios. O verso 5 fala assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém em salvo aquele para quem eles assopram. Que maravilha! Mediante a toda opressão, mediante a toda situação em que o Senhor está dizendo aqui que ele, por causa da opressão dos pobres, por causa do seu gemido, por causa das suas necessidades, eu me levantarei. E o Senhor está dizendo para mim e para você neste dia, por causa da opressão dos teus inimigos, por causa das suas necessidades, por causa do seu gemido, eu me levanto. Jesus está dizendo que Ele está se levantando hoje em meu favor. Hoje é o seu favor para nos salvar, para nos colocar em segurança. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fogo de barro e purificada 7 vezes. A palavra do Senhor são palavras puras, são palavras retas, são palavras de vida, são palavras que transformam, são palavras que livram, que nos traz o livramento. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Uma certeza que o rei Davi ele tinha. Ao escrever este salmo, ele diz: Senhor, tu nos guardarás. E eu quero repetir essas palavras que o salmista Davi ele escreveu. E eu quero te dizer neste dia que o Senhor nos guardará. O Senhor nos guardará desta geração. Ele nos livrará para sempre. Nós seremos cobertos, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Nenhum mal vai nos suceder, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque o Senhor ele está conosco, o Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos guardando. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos homens, dos filhos dos homens são exaltados. Vai continuar tendo impiedade, homens ímpios. Vamos continuar vendo injustiças, vamos continuar vendo a opressão, mas vamos ver também a vitória do Senhor em nosso favor. Vamos ver também o Senhor nos garantindo a vitória, o Senhor nos dando livramento, o Senhor nos protegendo, nos cercando por trás e por diante. Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele ordena anjos ao nosso favor, para nos proteger, para nos guardar, para que a gente não venha tropeçar em nenhuma pedra. Que o Senhor Jesus Cristo, neste dia, Ele continue fortalecendo a sua vida, continue te guardando, te protegendo, guardando a tua família de toda a maldade, de toda a malignidade da humanidade. Porque é lícito que isso aconteça. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia nos diz isso. Na oração sacerdotal de Jesus, ele fala para Deus: Pai, eu peço para que o Senhor livre a eles do mal, porque o Senhor sabia
que viria dias maus para nós. O Senhor sabia que viria dias maus para os discípulos. O Senhor sabia que viria mal para todos aqueles que buscam viver uma vida reta, viver uma vida santa diante de Deus. E aí ele pede para o Senhor: não os tire do mundo, mas os livre do mal. Que o Senhor Jesus Cristo nos cubra com o seu sangue e nos guarde de toda a maldade deste mundo cruel, até que ele venha nos buscar para cearmos junto com ele nas bodas do Cordeiro. Amém? Deus abençoe.